uma honra receber-te no meu espaço, não é? Neste meu pequeno espaço de intervenção. Eu sei que tu estás com um timing extremamente reduzido, estás neste momento em Portugal a promover o teu filme Marighella, né, que estreou, e também tens uma participação como júri no festival, né, que está a acontecer. Eu quero-te agradecer imenso. Pedrinho, oxe. Eu sei que é graças à nossa relação, não é, de amizade, que tu cedeste um pouco do teu tempo para fazermos isto. O que você disser eu faço, Pedrinho. Que bom. O que você disser tá certo. Eu quero falar um pouco de como nós os dois nos conhecemos, porque eu acho que isso também acaba por lançar a minha primeira pergunta ou a minha primeira curiosidade em relação a ti. Eu tinha feito um filme com o Lázaro Ramos, que é um dos teus melhores amigos. Que ano foi esse filme? Nós fizemos o Quilap em 2012, 2013, Foi por aí, se não estou em erro. E filmámos parte do Quilap na Paraíba, no Brasil. Foi. Eu tive uma passagem pelo Rio com o Lázaro, e o Lázaro levou-me à tua casa. Eu não sei se tu te lembras disso. Claro, e nós passámos algumas horas na tua casa, não é? A conversar, a beber uma cerveja, e eu não me esqueci daquilo, porque eu lembro-me de ter saído da tua casa com a sensação de que tu não só eras uma pessoa, obviamente, muito interessante, não é, por tudo aquilo que tu defendes e pelo teu posicionamento, mas uma pessoa interessada também. Eu levei isso comigo. Eu também, mas quando você saiu eu senti a mesma coisa. Eu falei, que cara ótimo esse cara. Nós tivemos ali uma conexão que mais tarde, eu depois tenho um episódio muito rápido e bonito contigo, que é, nós cruzamos-nos um ano depois, eu já a promover o meu filme no Festival do Rio, e tu tinhas um filme que tu tinhas produzido que era o Serra Pelada. E nós cruzámos no final do filme e tu agarraste em mim e levaste-me para o after party do filme que foi no Leblon. E eu foi mesmo. Incrível. Esse eu tinha esquecido dessa parte. Eu tive uma noite linda, não é? Uma festa no apartamento de alguém. Num apartamento, e quer dizer, estava todo mundo da televisão e do cinema brasileiro, estava lá, então eu conheci uma série de... série de atrizes bonitas. Eu lembro-me que tive uma noite memorável, uma noite muito bonita. Graças a ti. Pode botar isso na minha conta. Graças a ti. Eu lembro-me de ter dito que gostaria de trabalhar contigo um dia. Tu deves ouvir isso imenso dos teus pares, não é? Que querem um dia trabalhar contigo. Eu cumpri esse meu sonho e trabalhamos juntos, e já vamos falar sobre isso. A minha primeira pergunta é, há quem concorde contigo e os teus ideais, há quem não concorde, mas em relação ao teu talento, eu acho que tu és uma unanimidade. Tu sentes isso? Eu acho engraçado porque quando alguém vai falar mal de mim, assim, sobretudo com relação à política, eu falo assim, não, Wagner... ele é um ótimo ator. Não, eu fico feliz. Mas tu sentes isso, tu sentes esse carinho, não é? Cara, eu tenho muita admiração assim pela história dos atores. Por exemplo, Fernanda Montenegro, para mim, ela é muito mais do que... Acho que a postura que os atores, que os artistas têm de poder, de alguma forma, não só com o que fazem, mas com o que dizem, influenciar A nossa profissão, Pedro, ela sempre foi colocada em lugares difíceis, na Berlinda, no Brasil, durante muitos anos, as atrizes e as prostitutas tinham a mesma carteira profissional. Recentemente, o secretário a gente vai falar de política um pouco, o secretário de Cultura do Brasil xingou Fernanda Montenegro, disse que Fernanda Montenegro era uma mulher sórdida. Você imagine isso. Fernanda Montenegro, ela representa muito mais do que a grande artista que ela é. É uma mulher que sempre que ela fala, ela é importante para mim como artista, como ator, porque ela sempre se coloca no lado certo da trincheira e ela sempre defende a importância da nossa profissão, a dignidade da nossa profissão. Hoje, os atores no Brasil gozam de uma dignidade financeira, inclusive, né, por leis trabalhistas e tudo mais, porque pessoas como aquela mulher se colocaram da forma com que ela se colocou, sempre dignamente e batalhando pelas coisas certas. Eu também sou muito refratário ao que se chama de patrulha ideológica. Cada um ela é o que é e cada um fala o que pode, cada um se coloca na medida do que é confortável para si. No entanto, há pessoas por quem eu tenho muito respeito que acho que nos levam a nós, falando de nós, classe artística, para um lugar de melhor, assim, eu tenho muita admiração por artistas assim. Sempre em momentos distópicos, a primeira voz a ser calada é a voz dos artistas.
Pode procurar. Na história do fascismo no mundo, a primeira voz que o totalitarismo quer calar é a voz dos artistas. E isso, de novo agora, não é tanto pelo que dizemos, e o que dizemos tem importância, porque somos artistas populares, então, né, as pessoas nos escutam, mas sobretudo pelo que fazemos. Porque não tanto pelo que dizemos, mas pelo que fazemos. Pelo que fazemos, pela natureza do que fazemos. Porque o que fazemos é fazer com que as pessoas... Né, a natureza da arte é propor... Quando é bem feito, é altamente impactante. Pensamento, exato, reflexão, sim, pensamento crítico. É você se olhar e esse olhar, ele extrapola, inclusive, o olhar-se individualmente, pessoalmente, que é muito importante, mas às vezes uma nação se vê através de uma obra e se entende, se reflete ali. E essa é uma voz que tem sido constantemente na história interditada, assim, né? E sempre com argumentos muito... Eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo sobre isso, chamado Quem Tem Medo de Artista, que dizia que a natureza da arte e a natureza da política, elas são muito parecidas. Houve artistas que eram eminentemente políticos, claramente políticos. Você vai fazer Brecht, né? É um exercício de coragem. Totalmente. Totalmente. Político. Mas mesmo a arte que talvez nem se pretenda política, ela é política. Na medida em que aquilo que você está fazendo, como você disse, se você toca no nervo coisado, você vai causar pequenas revoluções. Né? Deixa-me só... tu dizes uma coisa muito interessante, que eu achei muito interessante. Tu dizias que tu querias que o filme fosse visto pelo maior número de pessoas. Só que o timing, quer dizer, uma campanha de marketing concertada não bateria tão certo como isto, não é? Vocês começam a projetar este filme em 2013, não é? Tu e o Filipe. O filme sai agora, não é? Com tudo a acontecer. E tu dizes uma coisa muito interessante, é que seria um filme se saísse na época Lula, seria outro se saísse na época Temer, e é este o filme que nós recebemos na época Bolsonaro. Exato. Queres falar um pouco sobre isso? É extraordinário, né? Porque por isso que há também tanto revisionismos artísticos, né? Há obras que saíram numa época que foram execradas, 100 anos depois as pessoas descobrem aquilo e à luz da história dizem, porra, olha isso. Né? Claro, uma obra ela é a interação do que um artista quis fazer com o seu tempo, né? Com o tempo em que essa arte ela é apreciada. O Tivoli encheu há uns dias atrás para ver o teu filme. Eu acho que havia uma expectativa muito grande. Eu vou voltar a ver o filme. Porque você ficou num lugar péssimo. Eu fiquei Mas quer dizer, é bom sinal, porque quando eu entrei já restavam poucos lugares e eu tenho algumas perguntas para te fazer em relação ao filme. Começar pela escolha do ator. Tu inicialmente tinhas um outro ator em mente, que era o Mano Brown. Mano Brown. Que depois não funciona por uma questão de... E entra, ou seja, passas Jorge. A ter a possibilidade do Seu Jorge. Eu devo-te dizer, eu prestei imensa atenção do que eu pude ver do meu ângulo. A interpretação dele, há ali algo de novo que eu não tinha visto. Uma coisa contida. Ele é um ator explosivo por natureza e achei muito interessante. Tu queres falar um pouco do teu processo com os teus atores vistos? Sim. A gente começou a trabalhar com o Mano Brown. Sabe quem é o Brown? Sim, da banda. Dos Racionais. Eles são conhecidos aqui. São conhecidos para quem gosta de para rap. Quem gosta de... Sim, exato. Eles são assim, eu sou muito fã dos Racionais. Acho os Racionais, assim, para mim o rap... Eu acho que eu comecei a gostar de rap não ouvindo Public Enemy. Né? Eu gostava dos Racionais. Assim, nos anos 90 eu ouvia Racionais. Eles têm um disco do Racionais chamado Sobrevivendo no Inferno, que eu acho que é um disco dos anos meados dos anos 90, assim, que é uma das obras mais importantes da música brasileira, eu acho. Assim, é sensacional. E porque tem o Brown, ele é um poeta extraordinário, mas é um homem, um guerreiro da periferia de São Paulo, do Capão Redondo, assim, que denuncia o genocídio do povo negro brasileiro há anos. Então eu sou muito fã e acho... E sempre que eu pensava em Marighella, eu pensava nele. Não é? Eles dão ares, não é? Eles são parecidos
Porque o Brown é filho também de uma mulher negra e de um homem branco. Então ele tem uma coisa parecida assim, fisicamente, mas sobretudo essa mistura assim do poeta com o guerreiro. Assim, então, para mim era sempre uma leitura contemporânea de Marighella, a figura do Brown. Então, quando eu comecei a pensar no Marighella, eu pensava sempre nele. E o convidei para fazer. E ele achou uma loucura, isso que lá, que ele falou: você tá louco, isso não vai dar certo nunca. Eu falei: vai dar certo, vamos. E convenci o Brown assim, a fazer. E começamos a ensaiar. Eu gosto muito de trabalhar com uma mulher que você deve conhecer ou ter ouvido falar, chamada Fátima Toledo. Fátima Toledo. Tive o prazer de conhecer a Fátima através do Lázaro. Você trabalhou com ela? Não, mas eu estive presente quando o Lázaro entrevistou ela para o programa O Espelho. E conversei bastante com ela e quer dizer, eu vi um lado dela que deve ser bem diferente daquilo que vocês tiveram contacto, não é? Ela pareceu-me ser a pessoa mais... Parecia uma avózinha quase, não é? Mas que se deve transformar, não é? Mas ela consegue passar essa coisa da avózinha, não é? Muito querida, muito atenciosa, não é? Se ela escutar você dizendo que ela é avózinha, ela vai te matar. Mas ela foi super querida comigo. Eu passei... Eu espero que ela nunca ouça você dizendo que ela é avózinha. Mas a Fátima Toledo, quer dizer, ela é um marco, não é? Ela é sensacional. Ela é uma artista única no mundo. Ela era conhecida apenas por ser uma mulher que trabalhava com não atores. O que ela fazia, ela fazia com que não atores, seja lá o que isso significa, porque eu acho que todo mundo que está de frente é ator, mas ela disse que ela era a pessoa que fazia com que não atores atuassem. Ela fez o Cidade de Deus, não é? Ela fez o Pichote, cara, do Babenco. Ok. Ela fez o Cidade de Deus. Era isso, ela pegava uma galera que não era ator e fazia... Realismo total. E fazia aquilo ficar incrível como esses filmes. Aí, Lázaro... foi o cara que falou assim: vamos chamar essa mulher para fazer esse filme com a gente, porque aí ela vai tirar a gente, não vai deixar a gente fazer. História sobre dois grandes amigos. É uma história de dois grandes Vocês amigos. precisavam desconstruir isso, né? Era o que a gente queria. Relação, A gente dizia assim: não, então vamos trazer uma pessoa que vai fazer com que a gente não faça, sei lá, que tira a gente do lugar da gente de conforto e tal. E chamamos ela, e ela chegou meio desconfiada, assim: o que vocês querem? Então, vocês são atores, assim, então... E foi, Pedro, assim, sensacional. Eu, Lázaro e Alice Braga vivemos um negócio, assim, com essa mulher que, tipo... Eu não sei nem, assim, com calma, depois eu te falo. Claro. Você é um ator, você vai entender. Assim, me apresentou um jeito de fazer... porque o que ela faz, ela é... nada mais do que ela trabalha o sensorial. Então, o que ela fez... Então, voltando a Marighella, eu chamei Fátima, porque o que ela faz, ela trabalha o sensorial dos atores e deixa os atores prontos, sensorialmente, para receber qualquer tipo de... Para onde você os levar, eles vão. Então, para um diretor, isso é, tipo... a melhor coisa do mundo. É um piano muito bem afinado, não é? Porque eles estão ali já prontos. Ela não trabalha com personagem, ela não trabalha com roteiro, ela trabalha com sensorial. Mas sabe o roteiro profundamente. Ela sabe. Ela sabe, exato. Mas ela geralmente ela não deixa os não atores lerem o roteiro. Ela só trabalha o sensorial. E o que ela faz é muito louco, porque ela não tem personagem. É você, Pedro, dentro daquela situação. Parece fácil, mas é dificílimo, porque a gente muitas vezes não sabe quem a gente é. E não sabe quem a gente é, sobretudo em situações estranhas. Né? Então, o Brown, quando a gente começou a ensaiar, infelizmente foi o mês em que o Racionais tinha um show por dia. E até muito tarde. Não? E os shows dele terminavam às 5 da manhã. Aí não deu. Era assim, era um comprometimento que eu precisava. Eu disse a ele: você vai fazer bem, vai ser incrível. Eu prometo, mas você tem que estar disponível. E para mim era muito importante que o nosso protagonista fosse um homem negro, porque no Brasil há um processo. Marighella, próprio Marighella, como figura histórica, é uma figura que ele foi apagado da história do Brasil, por diversas razões, né?
porque o Brasil sempre foi um país dominado por uma elite que elege, apeia presidentes do poder e que controla a mídia, controla a informação e controla a narrativa, controla a história. Todas as histórias de resistência, de revoltas populares no Brasil não são contadas. A própria maneira com que os indígenas, os nativos brasileiros resistiram à colonização portuguesa, isso não é contado. Toda a nossa história é contada sobre o ponto de vista do dominador, ou do colonizador, ou de quem está no poder. Mas tu, no caso do Marighella, tinhas uma particularidade, que era ele próprio, pela natureza do que ele fazia, ele próprio pagava os passos dele. Ele próprio pagava o espaço dele. Posso fazer um pequeno desvio aqui, que é o livro do Mário Magalhães. Para vocês foi uma bíblia muito importante. Claro. Foi, não é? Foi, porque Marighella, como você falou, Marighella fazia questão de não deixar rastro. Ele viveu clandestino a vida inteira, não só durante a ditadura militar. Marighella foi preso na ditadura de Getúlio de Vargas, ele passou 8, 10 anos da vida dele preso. Foi preso por Vargas, depois foi preso, torturado sempre. O próprio Partido Comunista Brasileiro vivia na clandestinidade o tempo todo. E eram jovens, muito jovens. Eram muito jovens. Não. Então aí eu precisava desse ator que fosse um homem negro, porque esses personagens eram apagados e, sobretudo, também há um processo de apagamento e de embranquecimento dos protagonistas da história no Brasil. Machado de Assis era negro. Machado de Assis, o maior escritor da língua brasileiro de todos os tempos, era um homem negro que era embranquecido nas fotos, inclusive. Entendeu? Então, isso para mim era muito importante. Então, eu lembrei de Seu Jorge, que é naturalmente um homem com a cor da pele bem mais escura do que a pele de Marighella. Marighella era filho era neto de uma escrava sudanesa com italiano, então tinha uma cor de pele mais clara, mas também era um homem negro. E Seu Jorge é um negro, muito negro, né? Mas para mim isso não fazia a menor diferença. Eu queria e Seu Jorge é uma das pessoas mais talentosas que eu conheço no mundo. Incrível. Ele nasceu abençoado com incrível, um negócio que dá até raiva. Porque ele toca bem, ele canta bem, ele compõe bem, ele faz crochê, ele pinta, ele é bom ator, é uma loucura. Então eu fui atrás dele. Ele é uma figura que também é muito talentoso, mas é uma loucura, assim, é um grande amigo que eu amo. Uma pessoa muito linda, mas é uma pessoa... Uma força da natureza, né? Que você tem que conter num espaço. Que Jorge fica aqui. Você parece que eu estava falando com meu filho. O meu filho mais velho é assim também, mas assim, totalmente... Tô aqui. Mas você vê o trabalho dele no filme. Incrível. Incrível. Bruno Gagliasso, quer dizer... Eu conheci o trabalho dele das novelas e vi ali um lado completamente diferente, não é? O pessoal ficava dizendo assim, você acha mal Bruno Gagliasso? Não, exato. Porque, né, tem isso no Brasil também, né? O ator de novela, o ator de cinema. Isso é a maior coisa mais idiota que existe. Ator é ator, né? Ator bom é ator bom em qualquer lugar. Dentro do Marighella, é assim, tu tens noção de que o que aconteceu, né? O filme acaba por não estrear, não é, no Brasil, conforme planeado, acaba por acender um interesse, não é, em relação ao filme. Tu tens noção disso, não é? Tenho. Qual é a estratégia para o filme agora? Se é que há uma de lançamento, não... Não tem, meu irmão. Infelizmente não tem. O filme precisa de uma autorização da Ancine, da Agência Brasileira de Cinema, eles precisam de uma assinatura para que o filme possa estrear. Mas sem o qual a gente não consegue. Se eu for estrear esse filme sem esse papel estar assinado, eu posso ir para cadeia. Você vai ser preso. Não, o preso não, a gente teria que devolver todo o dinheiro do fundo setorial que o filme recebeu. Não tem mais um filme que já não tinha dinheiro nenhum. Não tem. Um filme que a gente está devendo. Eu não recebi um tostão para fazer esse filme. Só passei anos ali investindo meu próprio dinheiro. O Thiago Guedes falando com ele, aí ele dizia assim... Não, mas o filme, a gente vê que tem um monte de carro. Eu falei, não, são os mesmos carros. São os mesmos carros em todas. Tem uma Kombi que aparece 70 vezes no filme, é a mesma Kombi. Porque é um filme, é incrível também isso, como a gente
os países, né? Acho que Portugal também, assim, que a gente não tem o orçamento que o cinema americano tem, e a gente faz as coisas e dá certo e fica bom. Os meus parabéns pela realização, antes de mais, quer dizer, não é, eu acho altamente ambicioso e aquilo, para quem vê, não é um filme de um primeiro realizador, ou seja, de uma primeira obra. Portanto, os meus parabéns, como te disse, eu vou ter que voltar a ver o filme. Eu adorei, eu lembro-me, terminei de ver o filme e fui para casa dormir, o que não foi a melhor ideia, não é? Porque acho que é um filme que pede alguma reflexão. Pede um drink. Né? Um drink, um papo e uma reflexão. Mas os meus parabéns, o filme está... Obrigado, meu irmão. Eu fiquei muito feliz de você ter visto e fiquei muito triste que você viu num lugar ruim. Mas vou voltar a ver o filme. Eu vou voltar a ver o filme no domingo e mas a gente não consegue estrear, cara. E isso é muito triste, porque é o que eu te falei ontem, assim, a situação de não poder estrear gera muita expectativa. As pessoas então querem ver esse filme que não estreia, por que esse filme não estreia, por que a gente não tem direito de ver esse filme? Eu quero ver. Então isso geralmente, de fato, gera um interesse muito grande, mas você não sabe, Pedro, assim, a tristeza que é a situação de você não conseguir fazer com que as pessoas vejam. Porque há um endurecimento, não é, neste momento no Brasil, de tudo que tem a ver com a planificação. O nosso filme estava pronto para estrear. Tínhamos cartaz na rua, tínhamos trailer, tínhamos data de estreia. Não estrear é muito duro, cara. É muito triste. Que não pode fazer nada. E os filmes não podem estrear aqui em nenhum lugar se não estrear primeiro lá. Tu passas mais tempo fora do Brasil hoje em dia, não é? Mas sempre muito interventivo em relação ao que se passa no teu país. Eu tenho seguido isso. Como é que tu vês este momento atual? O pior momento da história do Brasil, desde a ditadura militar. Não tenho a menor dúvida disso. É o pior momento de todos. É natural que países passem por governos mais progressistas, mais conservadores. Né? É natural. A própria direita dita civilizada no Brasil se afasta de Bolsonaro. A direita, os liberais defensores do neoliberalismo, do econômico, da escola de Chicago, essa gente que acha que está em pânico, porque é um fascista. Agora, é interessante pensar o seguinte, Bolsonaro não é um alien que apareceu. Bolsonaro é o Brasil. Não, e ele está a fazer exatamente aquilo que ele disse que ia fazer. Não é ver-se o mesmo com o Trump, que é uma coisa... Nós também somos aquilo, entendeu? O Brasil é aquilo ali também. O Brasil é um país com a tendência autoritária, militarista, conservadora, moralista, racista. Sabe? Então, por um lado, é quase pedagógico e importante que vejamos, que olhemos para Bolsonaro não como uma coisa, mas como parte do que aquele país é. É que hoje em dia, não é? E depois, um pouco com o fenómeno das redes sociais e da forma como as pessoas comunicam, a verdade parece que perdeu peso, não é? Quer dizer... É um negócio que me assusta muito, assim, a verdade acabou, né, cara? Assim, a verdade acabou. Não, tu tens o caso do Trump. O Trump é uma pessoa que mente frequentemente, não é? É tudo mentira. As mentiras ganham, né? E o processo de convencimento da população de coisas absurdas, que de certa forma sempre existiu com as mídias tradicionais, né, que controlados por os oligopólios econômicos que controlam a mídia e que fazem você acreditar em coisas que não são verdade. Mas de certa forma mesmo isso era né, havia assim, o jornalismo, ele, por mais que ele seja tendencioso, eu sou jornalista, né? Existe ali na formação do jornalista algum sentido ético com a informação, com a notícia, de que aquilo, né? Agora com a internet, cara, hoje em dia já essa coisa de rede social, né? As pessoas falam qualquer coisa que a mentira vira verdade. E tem uma coisa que é foda, que é a tecnologia. Eu posso ter na próxima eleição um cara igual a você é eletronicamente construído, Pedro, falando com a sua voz qualquer coisa e não é você. Já se deu conta disso? Isso é totalmente possível. E aí? E agora? Os que usam essas ferramentas de forma
mentirosa, covarde e tal, eles ganharam um tamanho, um espaço que as pessoas que têm algum apreço pela verdade, pela honestidade, assim, estão fodidas. Porque você não vai lutar com as mesmas armas dessa gente, você não vai mentir, não vai isso que lá, e vai fazer o quê? Se defender, dizer, não sou eu, não falei isso, claro. Não é verdade. No Brasil, cara, Bolsonaro se elegeu com a fake news, assim, tipo, era os robôs, toda essa coisa do WhatsApp, né? Houve todo um esquema, não é? Montado, as pessoas se informam pelos WhatsApp. A Cambridge Analytica, essa gente esteve lá dando suporte nesse movimento todo, né, da direita tomar o poder no mundo todo. Mas tinha um negócio que era inacreditável, que é o negócio da famosa mamadeira de piroca, né? Você sabe essa história? Eles espalharam que a esquerda estava distribuindo uma mamadeira. Mamadeira, fala em Portugal, mamadeira também para as crianças. Sim. O biberão, não é? Um biberão cuja ponta era um pênis. Então isso que as crianças estavam, os bebês com pênis. Então as pessoas falam, não posso votar na esquerda porque eles querem que estão distribuindo um biberão com pênis. E isso vira verdade. E as pessoas acreditam, por mais louco que pareça, as pessoas acreditam nessas coisas mesmo. Então, mas como é que se contraria isso? Com a educação, informação. Com o processo. Não é uma altura para estrutural, de estrutura educacional, social. Porque às vezes o que eu sinto é que essas decisões estão tão longe de nós, não é? Do comum dos mortais, não é? Onde as decisões são tomadas, não é? Por um grupo de advogados, normalmente, que criam as leis e que está distante de nós, né? Da nossa realidade. Por isso precisamos nos aproximar. Por isso que a política é importante. Por isso que a gente tem que se interessar por política. O problema dos que não se interessam por política é que eles são governados pelos que se interessam muito. Muito, exato. Olha, diz-me uma coisa, vamos... acho que é sempre interessante falar do começo das coisas, não é? Tu nasceste na Bahia, não és baiano. Queres falar um pouco da tua infância, do que é que foi crescer? A Bahia é o lugar que eu mais gosto no mundo inteiro. Sempre que eu volto para Salvador todos os anos, tenho um apartamento lá. Os meus melhores amigos estão lá. A minha família está lá. E ali eu sou a melhor versão de mim mesmo. Quando eu estou em Salvador, eu me sinto bem. Eu sou feliz lá como não sou em nenhum lugar do mundo. Para mim, a cidade mais interessante que eu conheço é a cidade mais africana no mundo, fora da África. Você o artista que você né? É o angolano, claro, português. E depois uma mistura de tudo, por onde vivi, não é? Que eu acho que a nossa identidade acaba por ser isso. Por onde você passou. E tal. Mas tem uma coisa ali de onde você veio, né? De onde você. Claro. Que faz com que bate muito forte. Então é isso. Acho que eu sou totalmente um cara de Salvador. Tu sabes que é engraçado? Quem faz uma pesquisa, não é? Uma pesquisa no Google de Wagner Moura, não é? Parece imediatamente tu és jornalista, não é? Ou seja, antes do ator é jornalista. Tu começaste a fazer teatro antes ou depois? Muito antes, não é? Mas aí quando eu fui fazer o vestibular, eu quis fazer jornalismo por várias razões. Foi ótimo estudar jornalismo. Você estudou jornalismo? Não, né? Não. Nós temos uma história parecida, que é, eu queria ser ator e eu sabia disso. Só que o meu primeiro curso é de realização, de cinema. Só que eu queria ser ator, então eu acabava por entrar nos filmes que nós realizávamos no curso como ator. E eu acho que você, não é? Houve um pouco essa tentativa, né? Do jornalista também por causa do seu pai, não é? Seu pai era militar, certo? Mas meu pai era zero um cara autoritário, assim, então. Mas meu pai tinha uma expectativa muito grande que eu fosse... que eu fosse... Sei lá... Naquela altura, as pessoas que tinham sucesso, assim, eram advogados, ou engenheiros, ou médicos, ou alguém que trabalhava no Banco do Brasil, na Petrobras, assim, meu pai esperava que eu fosse algo assim, né? Um ator, né? Mas pera, jornalista já não foi. Também não é. Mas já era um pouquinho melhor. Mas olha, diz-me uma coisa. A primeira vez que eu ouço falar do teu trabalho, não é?
é numa peça chamada A Máquina, que tu fazes com o Lázaro. E com o Ou seja, Vlad. vocês criam a vossa relação de amizade antes da Máquina, mas depois acabam por trabalhar juntos. Tu, o Lázaro, o Vladimir também, não é? E essa peça, dizem que foi uma coisa, quer dizer, foi assim quase uma explosão, não é? No cenário teatral brasileiro, porque as pessoas não sabiam quem vocês eram. Não. O encenador, sim, o João Falcão, não é? Porque o João Falcão foi buscar a gente. Tinha o Gustavo Falcão de Recife e de Salvador viemos eu, Lázaro e Vlad. Era uma peça realmente rara, assim, dessas coisas que as pessoas falam, eu vi nessa peça e tal. Foi vários amigos e dizem que... A gente era muito novo, né? A gente tinha 22, 23 anos. Vocês já não saem do Rio de Janeiro, né? A gente veio da Bahia junto, aí a peça estreou em Recife, aí foi um acontecimento, veio a imprensa veio ver e tal, aí fomos para São Paulo, para o Rio e ficamos. E fomos ficando lá. Queres falar, nós conversámos há pouco, não é? Off-camera, sobre um acontecimento que eu acho que é engraçado e vale a pena partilhar, que é tu e o Lázaro vão à Globo deixar o vosso registro na altura e acabam por ser categorizados por alguém, por uma assistente, como tipos, não é? Ou seja, queres falar um pouco disso? Não, porque Vladimir Brista Vladimir é um cara muito bonito, né? Portanto, protagonista. Então, Vladimir, quando chegou no Rio, a peça fazendo esse sucesso, aí a Globo falou, esse cara a gente quer. Aí pegaram o Vlad para fazer um personagem numa novela, que não era protagonista, mas ele fazia um cara que trabalhava bonitão, no bar e era bonitão. Então era tipo, o Vlad era tipo um secundário tal. Aí eu falei, Lázaro, porra, a gente também podia trabalhar na Globo, irmão. E a peça, aí a produtora de elenco falou, claro, essa peça, os meninos lá da peça, vamos. Aí eu fui com o Lázaro fazer o cadastro. E a moça estava escrevendo, assim, era um formulário que ela ia colocando, aí botava um X e tal. Aí ela saiu assim, aí Lázaro pegou, olhou, virou e tinha assim, que a gente era, aí tem categoria estrelar, protagonista A, protagonista B, secundário A, secundário B, secundário com fala, secundário isso aqui lá. E tipos, que ele estava logo acima de figurantes. Tipos. Aí eu falei, porra, Lázaro, a gente é tipo. Incrível, não é? Tipos. Incrível porque isso. Também tinha muito preconceito também com quem vinha do Nordeste, né? Quem vinha do Nordeste e quem não tinha não tinha um padrão de beleza que chamava na época o padrão de beleza global, que era um padrão europeizado, né? Assim, né? Que era o Vlad, que é alemão, né? Eu acho isso interessante hoje, não é? Olhar para o vosso trajeto onde vocês estão, não é? Tu, o Lázaro e o Vlad também, não é? É interessante como é que a vida, não é? Por vezes. Diz-me uma coisa. Mas Tipos é ótimo, porque na época eu ainda pensei assim. Porra, Tipos é bacana, porque Tipos é o ator, né? Que cria diferentes tipos, né? Que faz... É o character actor. Exato. Olha, eu vi vários filmes teus, não é? O Cidade Baixa foi um filme que a mim me marcou imenso. Nós falámos há pouco do Cidade Baixa. Porque enquanto ator, eu vejo que aquilo é um filme de atores. O processo deve ter sido incrível e as vossas performances são... Eu acho que é dos melhores trabalhos que eu vos vi fazer. E tu fizeste várias coisas, no entanto, não é? Mas tu a determinada altura fazes um filme que acaba por ser ou tu crias uma personagem que se torna icónica completamente, que é no Tropa de Elite. Que eu acho que tu, em termos de carreira, tu sentes que há um antes e um depois do Tropa de Elite para ti, na internacionalização, não é? Tu queres falar um pouco disso, desse processo do Tropa de Elite? Como é que essa personagem e o filme em si também foi recebido? Foi um filme muito importante, muito, muito controverso. Eu encontrei aqui em Portugal, quando eu cheguei, o Costa Gavras, né, que foi uma referência muito grande para mim, para fazer o Marighella. E você sabe que quando o Tropa ganhou o Urso de Ouro em Berlim, nós o ganhamos quando o Costa Gavras era presidente do júri. Uau! Okay. Isso foi sensacional, porque o filme, quando estreou, foi um filme acusado de ser um filme fascista, que dizia que apoiava as ações do Capitão Nascimento e da polícia e tal, do extermínio
Então, foi muito significativo que o Costa Gavras, o grande cineasta, né, político da esquerda, tivesse visto o filme de outra forma e nos dado o Urso de Ouro. É um filme muito importante, assim, cara, para mim, assim, claro. E aprendi muito com o Zé Padilha fazendo aquele filme, dessa interação do cinema com a política. É um filme muito forte, muito que fala sobre isso, sobre tanto o primeiro quanto o segundo Tropa, sobre como a forma com que o Estado lida, não só a polícia, né, como o Estado brasileiro lida com a questão da violência, né, e é um filme muito bom, né? Os dois filmes eu gosto muito, sobretudo o segundo, Tropa. Tu sentes que começa a haver um interesse por ti, ou seja, estou a falar em termos internacionais, porque depois tu acabas, obviamente, por ir parar ao Narcos, não é? Fazendo o papel do icónico Pablo Escobar. Tu és brasileiro, tu vais fazer uma figura, não é? Que é assim, que é subejamente conhecida mundialmente. Como é que foi para eles, agora já saltando para o projeto que foi o Narcos, não é? Como é que foi para eles entreter a ideia de um ator não colombiano? Para os colombianos? Para os colombianos, exato. Foi difícil, porque para eles, e eu os entendo totalmente, eu acho que eles têm razão, a Colômbia estava cansada já de séries sobre narcotráfico, porque a Colômbia é um país que Bogotá era a cidade mais perigosa do mundo nos anos 80, mas rapidamente se transformou num país... Eles fizeram um trabalho, né? Estão a fazer um trabalho interessante ali, não é? Muito moderno. Bogotá é uma cidade super cosmopolita. Virado para o povo mesmo, não é? E tal. Então, os colombianos estavam muito cansados de serem estigmatizados como narcotraficantes e tal. Sobretudo numa série americana com um brasileiro fazendo o papel do Pablo Escobar. Então, eu super entendo. Agora, em defesa do Narcos, eu digo que é uma série com muito estudo, com muita... baseada né, também é um trabalho também do Zé Padilha, que é um diretor, um documentarista, que está muito... Então, nada ali é meio feito superficialmente. É um negócio que vem de um estudo muito profundo da realidade do narcotráfico na América Latina. Corrige-me se eu estou errado. Tu quando tu vais viver para a Colômbia antes de teres o papel garantido como teu, não é? Portanto, havia uma ideia, não é? Tu poderias interpretar aquilo, era a vontade do Zé Padilha. Era a vontade do Zé Padilha. E tu pegaste e foste para lá viver com os locais, aprender a língua, porque tu não falavas espanhol. Não. E uma coisa é falar, conseguir ter uma conversa, outra coisa é representar numa língua que tu não dominas, não é? Completamente... Foi. Eu acho que isso ajudou o processo de escolha total, também, dizer, não, cara. Pô, ele está lá. Eu acho que foi isso. Os caras falam, não, o cara já está aqui. Toda a gente fala do peso que tu ganhaste e tudo mais, quer dizer, foram quantos quilos? 20 quilos? Fácil ganhar, difícil perder. Difícil perder. Mas também as pessoas acham muito, o ator ficou gordo para fazer isso, qualquer um fica gordo, né? Não tem muita coisa também, assim, perdeu peso, ganhou peso. Eu não acho que o importante não é isso. Eu tive que ganhar porque Pablo era um personagem, todo mundo sabia quem era. Todo mundo sabia, né? Então eu tinha que ganhar. Mas, e também tem, claro, te mostra que você tem um comprometimento com aquele personagem a ponto de você mudar seu corpo, mas eu nunca mais faço isso. Tu falas de uma coisa em relação ao Narcos, que foi, tu tiveste contacto com atores de vários países e várias nacionalidades. E tu dizes o seguinte, eu vi uma entrevista tua em que alguém te pergunta, né, diz qual é o teu objetivo agora, e tu disseste para já criar o teu próprio conteúdo. Tu neste momento estás baseado nos Estados Unidos, portanto tens contacto com aquela indústria de Hollywood. É criar o teu próprio conteúdo e também agregar aos teus projetos pessoas de várias nacionalidades. Isso. E eu aproveito para saltar para o filme que nós fizemos juntos. Que é o Sérgio, que vai ser lançado em breve, não é? Eu espero. É uma produção Netflix produzida por ti e por toda uma turma de gente, não é? E tu tens atores de várias nacionalidades. Tu tens um amigo que nascia em Angola, não é? E que vive um pouco por todo lado. Tens o Clemens, que é alemão. Tens a Ana Darmas, que é cubana. O Brian, que é irlandês. Tu queres falar um pouco disso? Tem os americanos, tem o Garrett, que é americano, o Will é americano. Pois tens uns atores americanos. Quer dizer, ou seja, tens ali um... eu acho isso muito bom. O Narcos foi isso, porque o Narcos era a gente ali, sobretudo atores
latino-americanos, né? Então, que foi muito bonito também, porque me integrou me fez sentir que eu pertencia a algo maior do que ser brasileiro dentro daquele... O Brasil é muito fechado ali, né? Por não falar espanhol. Então ali, atores argentinos, mexicanos, venezuelanos, aquilo foi muito, muito bom. E o Sérgio porque é um filme sobre um homem das Nações Unidas, então é natural que houvesse ali também várias línguas. Então, um filme que fala-se inglês, espanhol, português, alemão, francês, árabe, né? A gente filmou na Jordânia, filmamos na Tailândia, filmamos no Brasil, um filme sobre foi uma figura muito especial, o Sérgio. Diplomata brasileiro, aliás, muito importante, e conhecido aqui em Portugal, né, por conta da ação dele no Timor-Leste. Sim, né? Claro. Aliás, ele morre, ele estava indicado, não é, para ser o secretário-geral. Iria acontecer, não é? Eventualmente, não é? Ele era uma figura única na história das Nações Unidas. Acho que ele mudou, inclusive, a forma da ONU agir, trabalhar, se comportar. Olha, foi um prazer e uma honra trabalhar contigo. Máximo, e estou super curioso para ver o resultado. Você vai adorar. Você está incrível no filme. Seu trabalho é maravilhoso. Muito obrigado. E foi muito bom te reencontrar ali, né, trabalhando. Porque uma coisa é a gente... eu acho que quando a gente trabalha junto, há alguma coisa que acontece entre nós atores que aproxima muito, né? Por mais que a gente seja amigo e tal, quando você trabalha junto, tem né, quando você... Estamos aqui, aí liga aquela câmera, e acontece que só tem a gente aqui, né? Então eu acho eu adorei e permite-me, não é, dizer que eu espero voltar um dia a trabalhar contigo. Vamos, Espero do fundo do coração. Eu também, Pedrinho, eu também. Quero muito trabalhar com você mais. Diz uma coisa, assim, o que é que te move nesta vida? Vamos agora passar rapidamente aqui para uma troca de... O que é que te move, assim, rapidamente, nas tuas escolhas, enquanto artista, enquanto ator? Hoje em dia, porque tu tens, não é? Tu deves receber uma série de projetos. Eu te digo com toda sinceridade, assim, cara, eu enlouqueço meus agentes americanos, assim, porque para mim isso não é a minha carreira, é a minha vida, entendeu? Então, eu não gosto desse negócio de carreira, minha carreira. Para mim, tá tudo ligado, não é? Tudo ligado. A pessoa que eu sou, o artista que eu sou, é uma coisa só. Então, eu quero fazer coisas que me levem para o lugar de aprendizagem, de que me façam uma pessoa melhor, que me façam um artista, portanto, um artista melhor, que... Uma razão muito egoísta, assim, eu acho que eu faço... Tudo que eu faço para mim, primeiro. Para mim, para que eu aprenda algo, para que eu descubra algo, para que me dê empatia por uma coisa que eu não tinha. Mas eu tenho certeza que por fazer isso fará sentido para outras pessoas. Exato. Porque isso é uma curiosidade que eu tenho, alguém vai ter também depois. Nessa coisa do Sérgio, começou com uma vontade minha de produzir em Hollywood, nos Estados Unidos, conteúdo sobre... Porque Sérgio é um filme sobre empatia, cara. Sérgio é um filme sobre empatia, porque Sérgio era um homem que olhava as pessoas não como... E era um homem de posição de poder, que olhava as pessoas não como estatística, não como números. Não, ele olhava para você e dizia, Pedro, como você... De onde você veio? Você é angolano? Quem é sua mãe? Como você... Se interessava pelo outro. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que é importante se falar hoje. E eu quero fazer filmes sobre latinos, sobretudo, que não reforcem o estereótipo, que traga... que faça com que as pessoas conheçam... E aí, voltando lá no começo da nossa história, sobre Fernando Montenegro, que isso seja relevante para nós, artistas, também, que não estamos naquele eixo anglo-caucasiano, sabe? Que gera interesse sobre quem somos de uma forma humana, menos estereotipada. E responsável, né? Também contar a história destas quem pessoas. Quem somos, exatamente. E hoje com o streaming, cara, essa parada da Netflix é extraordinário, porque você hoje tem uma história, você pode ver uma história que acontece no Oriente Médio de uma forma que, né, você geralmente não chegava a esses filmes, o cinema iraniano, você tinha que ir num cineclube, não sei o que lá. Falando em filmes, filme da tua vida, tu tens um filme que tu possas escolher como... São vários, não é? Não, acho que não. Você tem um? Não.
São vários, né? São vários, é uma combinação são vários filmes. De temáticas e tudo mais. Diz uma coisa, realizador com quem tu gostarias de trabalhar? Ou realizadores, no plural? Olha, eu queria muito trabalhar com Kleber Mendonça Filho, um diretor brasileiro que eu tenho muita afinidade política, inclusive. Mas o Kleber Mendonça é um cara que eu tenho muita admiração. Eu quero voltar a trabalhar com Karim Ainuz, que dirigiu Praia do Futuro. Com você fez a Praia do Futuro. A gente tem uns projetos juntos. Ai, tem tanta gente, né, cara, que... Olha, vamos agora para terminar, não é? Eu vou-te fazer são perguntas de resposta rápida, não é? Portanto, isto é pegando no questionário do Bernard Pivot, que foi um crítico e escritor francês, que foi depois adaptado pelo James Lipton para o Inside the Actors Studio. Eu vou fazer a minha própria versão disso, que é uma coisa rápida, não é? Excelente. Que é o barulho que tu mais gostas, que te dá mais prazer. Eu gosto muito de quando eu mando um e-mail e faz... Foi, está feito. O barulho que tu menos gostas? Ronca, gente que ronca. Eu acho muito ruim. Se não fosses ator, que profissão gostarias de ter? Ator, jornalista, músico, porque tu também és músico. Nós não temos tempo para falar, tu tens uma banda, não é? Eu acho que músico, talvez músico. Profissão que tu jamais gostarias de exercer? Economista. E agora, para finalizar, que eu sou fã desta pergunta e partindo do princípio que existe uma vida para além disto, não é? Que a nossa experiência não termina com a morte, o que é que tu gostarias que Deus te dissesse à chegada? Deus, ou um Criador? Valeu, Wagner. Boa. Boa, bom trabalho. Obrigado, meu irmão. Vamos ver o filme. Do coração. Vamos lá.